Nesse vídeo você vai aprender a criar gráficos como esse usando o Python e a tirar insights dos seus dados. Habilidades essas necessárias e importantíssimas para quem deseja trabalhar com dados algum dia, seja como analista ou cientista de dados. Quer aprender? Só o gosto da eficiência programada aí, bora pro vídeo. Como de praxe, vou criar aqui um código do zero e eu estou utilizando o Jupyter Notebooks, assim como eu tenho feito nas últimas aulas e assim como a galera utiliza para projetos de análise de dados principalmente. Para quem não sabe como ter acesso ou instalar isso dentro do VS Code, né, instalar esse Jupyter Notebooks dentro do próprio VS Code, eu vou deixar aqui na descrição uma breve descrição, né, de fato, o que é um Jupyter Notebook e como instalar eles aqui no VS Code. Só para a gente ser o mais eficiente aqui possível e trazer só o conteúdo da aula, do projeto em si. Outro dia eu gravo até um vídeo explicando como faz essa instalação aqui no YouTube, beleza? Então já se inscreve aí para não perder esse conteúdo. Mas bora pro vídeo sem enrolação. Vamos lá. O primeiro passo que a gente vai fazer é importar as bibliotecas necessárias, que hoje a gente vai utilizar a biblioteca Matplotlib, tá bom? Para visualização de dados, e eu vou fazer a importação da seguinte maneira: import matplotlib.pyplot as plt. Então, a abreviação que eu vou dar para ela é de PLT, tranquilo? Que é o que o pessoal utiliza. E para manipulação de dados, vou utilizar a biblioteca que quem acompanha aqui o canal já está careca de saber, que é a biblioteca Pandas, a mais utilizada para manipulação e tratamento de dados aqui no Python. Eu abrevio ela como PD, também uma prática que o pessoal segue, tá bom? Então, vou rodar esse códigozinho aqui, lembrando que você precisa ter essas bibliotecas instaladas no seu PC. Como você vai fazer isso? Vem aqui em novo terminal, ele vai abrir esse terminal aqui e você vai executar o seguinte comando: pip install pandas espaço matplotlib. Você vai apertar Enter, executar esse comando, que em segundos você já vai ter essas bibliotecas instaladas e você já vai poder reproduzir esse código daqui, beleza? Não vou rodar porque eu já tenho ela instalada, então recomendo que você faça. Beleza, já importamos aqui as nossas bibliotecas. O primeiro passo que a gente vai fazer é importar a base de dados que a gente vai utilizar. Hoje eu vou importar uma base de dados direto da web. Assim você aí de casa consegue reproduzir esse código aqui e trabalhar com essa base à vontade para você praticar. Bom que você não fica dependendo de uma base local aqui no seu computador que eu teria que disponibilizar ou passar para vocês de alguma maneira. Dessa maneira, uma maneira dinâmica, né, buscar direto na internet, qualquer um de vocês aí pode ter acesso, tá bom? Então a primeira coisa que eu fazer é criar uma variável aqui chamada link e vou pegar lá na internet, né, lá na web, o link que eu quero obter. Então é nesse carinha aqui. Vocês vão ter o acesso, vou deixar até o link aqui na descrição para ficar mais fácil, tá bom? Para vocês não terem que copiar na mão, vou copiar. Mas só para contextualizar, essa base de dados aqui é basicamente, tá, uma série temporal com 10 anos de dados, tá bom? De vendas de champanhe, lá numa região lá da França, se eu não me engano, uma cidadezinha da França, beleza? Então hoje a gente vai brincar com essa série de dados, beleza? Vendas mensais de champanhe. Vamos lá, já copiei o nosso link, vou abrir uma aspas aqui porque eu vou estar fornecendo um endereço da web, um texto, então ele tem que vir entre aspas, e vamos fazer o seguinte: agora a gente vai fazer a leitura desse link para transformar ele numa base de dados, num data frame, numa tabela. Então já vou criar uma variável chamada df e vou atribuir para ela o seguinte, ó. Eu vou usar a função readCSV da biblioteca Pandas, tá bom? E vou passar aqui justamente o link para o meu site. Vamos ver qual vai ser o resultado dessa importação. Olha que beleza. Em segundos eu já tenho importado lá da web a nossa base de dados, tranquilo? Vou fazer só um mini tratamentozinho aqui. Tá vendo que eu tenho duas colunas? Uma de mês, né, que representa as datas do meu data frame, da minha série, e outra de fato sales, né, de fato representa aí as vendas, né, o número de vendas mensais de champanhe. Tranquilo? E por padrão, como eu não indiquei para o Pandas qual é o índice, qual deve ser o índice do meu data frame, por padrão ele me dá esse índice numérico, que é basicamente a contagem de linhas do meu data frame. E já adianto para vocês, em grandíssima parte dos casos, né, aqui no Python, quando você está lidando com data frames, tabelas, você dificilmente vai manter esse índice aqui sendo esse padrão numérico. Geralmente você joga, né, você seta uma das colunas do teu data frame para ser o índice, para ordenar os seus dados. Nesse caso aqui, é bem intuitivo. Qual das colunas vai ordenar os nossos dados? Justamente a coluna de month, né, de mês, que tem as datas referentes àquelas vendas, tranquilo? Então eu vou jogar
essa colunazinha aqui para o índice. Então, no final, vou ter não duas colunas, mas uma coluna, sendo que essa month, que é essa data, vai passar para esse índice e vai sumir com esse índice numérico. Tranquilo? Então, como é que eu vou fazer isso? Vou botar um parâmetro chamado indexCall, e aqui eu posso botar tanto o nome da coluna que eu quero jogar, setar para índice, quanto a posição dela, tá? Nesse caso aqui, a posição ela é a primeira coluna do meu data frame, e quando eu quero lidar com o primeiro elemento de uma sequência, eu uso o índice 0. Lembrando que a contagem de índice no Python começa em 0. Primeiro elemento, índice 0, segundo, índice 1, terceiro, índice 2, e assim em diante, beleza? Vamos ver o resultado agora, olha que beleza. Eu passei a minha coluna de data para o índice, e agora eu tenho uma coluna só, tá, pessoal? Então, lembrem dessa dica. Pesquisa, tenta entender nos seus dados qual que deve ser a coluna que vai ordenar, que pode ser uma boa candidata para ser o índice do teu data frame. Geralmente, numa série temporal, a coluna de data, geralmente, na grande maioria dos casos, vai ser essa melhor candidata. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos fazer agora um passo bastante importante, que vai facilitar algumas análises que a gente vai fazer em seguida, mais à frente. Beleza. Quando eu estou lidando com datas no Python, eu tenho que certificar que esses caras aqui, esses valores de data, são objetos datetime, tá bom? Vamos conferir aqui se esse índice, né, se esses valores são datetime. Olha aqui, eu posso ver aqui por esse dtype que ele é um objeto, ou seja, o Pandas não reconheceu qual objeto específico esses dados são, qual tipo de objeto eles são, eles representam. E como eu disse, eles devem ser um datetime aqui. Aqui eu não espero que esteja escrito object, eu espero que esteja escrito datetime, porque eu estou lidando com datas, tá, pessoal? E como é que eu vou fazer isso? Eu vou sobrescrever esses valores, né, esse índice do nosso data frame, convertendo eles para um datetime. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar uma função da biblioteca pandas, tá bom? E vou fazer o seguinte, ó, uma função chamada toDateTime. Primeiro aqui, como argumento, eu vou passar justamente a sequência, né, os valores que eu quero converter para um datetime, que é justamente o meu índice, né, aquelas datas que eu passei no nosso índice. E também ele perde o formato que meus dados estão. Nesse caso aqui eu tenho só o ano, com 4 dígitos, separados por um hífenzinho, seguido do mês. Eu não tenho dia, hora, minuto. Então vamos passar esse formato para ele, no formato que o datetime entende. O dígito, um ano com 4 dígitos, é porcentagem Y maiúsculo. Aí eu vou dar esse separador aqui, que é um hífenzinho. E o mês para o datetime é porcentagem M minúsculo, tá, pessoal? Vamos rodar esse cara aqui. Vou chamar de novo dfindex. Olha que beleza. Agora, aquele dtype não é aquele mais objeto, aquele objeto genérico, que o Pandas não reconheceu o tipo. Agora ele é, de fato, um datetime. Então, show. Essa conversão que é extremamente importante já foi feita. Isso vai facilitar algumas análises temporais que a gente vai fazer mais para frente nesse projeto. Então, pega essa dica. Lembra disso. Sempre que você está lidando com datas no Python, certifique que essas datas, esses valores, estão sendo tratados como objetos datetime. Lembra disso. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhada no nosso DF. Show. Tá nesse formatinho aqui, bonito. Agora vamos partir para, de fato, os nossos gráficos, né? O primeiro gráfico que eu quero fazer aqui com vocês é um gráfico simples, né? Um gráfico de linha, para mostrar a minha série histórica, né? Aquela série completa de vendas de champanhe. Lembrando que a gente tem 10 anos, então a gente vai visualizar esses 10 anos de dados na discretização, né, de mês a mês, tranquilo? Num único gráfico. Então, um gráfico bem simples. O primeiro passo que a gente vai fazer é criar a figura e a área de plotagem. Então, vamos lá. Vou criar aqui uma tupa, né? Vou botar FIG, né, a abreviação para figura, e AX. Geralmente, a área de plotagem, aqui no Python, a gente abrevia e chama como axis. Axis. Como se fosse axis desse jeito aqui. Beleza? Mas a gente abrevia para AX. Então, geralmente, eu sempre começo uma figura dessa maneira aqui. Beleza. Aqui, o que eu faço? Eu vou atribuir essas variáveis, essa tupla, a seguinte função. A função subplots da biblioteca matplotlib, que a gente importou aqui no início e abreviou como PLT. Tranquilo? O único parâmetrozinho que eu vou passar para ela é o tamanho da figura, que geralmente eu gosto desse tamanho aqui, ó, 18 por 6. Então aqui esse tamanho é em pixels, tá, pessoal? Então 18 seria a largura em pixels e 6 seria a altura. Se eu só rodar esse código aqui, vamos ver o que ele nos cria. Ele nos cria, de fato, a figura, que é o quadro branco. Pensa na figura como sendo o quadro branco, tá bom? E o AX, né, que é a área de plotagem, seria esse eixo aqui. Todo esse eixo cartesiano, no caso, tá bom? Para a gente inserir os nossos dados. Então, lembrando, isso aqui já criou, de fato, a nossa figura, nosso quadro branco e nosso eixo de plotagem. Beleza?
Agora, vamos criar um títulozinho para nossa figura, né? Botar aqui um subtitle, um título grande. E eu vou escrever aqui, análise do histórico de vendas de champanhe, né? Um nome bastante intuitivo, bastante sugestivo para esse gráfico que a gente vai criar, tá bom? Vou botar mais uns parâmetros só para a gente brincar com detalhes, né? Coisa de perfumaria. Vou dar um tamanho do texto, do tamanho da minha fonte de 20 e vou pedir para ele ser em negrito, tranquilo? Então vamos rodar isso aqui, vamos ver o que deu. Olha que beleza. A gente já criou um título para o nosso gráfico e por enquanto é isso, né? Só tem a figura e o título. Agora vamos de fato pegar essa nossa série aqui, nossos valores, e plotar nesse gráfico. Como é que a gente vai fazer isso? Ó? Eu vou chamar primeiro o meu eixo de plotagem, que eu chamei de AX, tá bom? Vou usar uma funçãozinha plot, que é para gráfico de linha, tá bom? E vou passar o que aqui? Vou passar a série que eu quero, a série de dados que eu quero plotar. Que no caso, eu pego o meu data frame, nessa tabelinha, e preciso acessar esses valores aqui, essa coluna, essa série de dados. Como eu faço isso? Bem simples. Primeiro eu chamo o meu data frame, que se chama def, abro um colchetes e passo o nome da minha série, o nome da minha coluna que tem os meus dados. Se eu rodar esse cara aqui, olha que beleza. Ele já plota, já insere naquele meu eixo os nossos dados, né? A nossa série histórica. Tranquilo? Se eu quiser fazer mais algumas perfumarias aqui, ó, por exemplo, não é nem perfumaria, isso aqui é bem importante. Eu vou dar um rótulo, né? Um rótulo para essa série de dados. Nesse caso aqui, eu vou botar aqui, unidades vendidas no mês, tranquilo? Aqui eu vou adicionar uma legenda para o nosso gráfico, aqui no último, e vamos rodar isso aqui, olha que beleza, eu já criei um rótulo, né? Já criei uma legenda para representar essa nossa série de dados. Se eu quiser botar essa legenda aqui para esse meio aqui, em vez de estar lá na direita, eu quero botar no meio, como é que eu faço? Eu boto um atributo, um parâmetro chamado lock, escrevo aqui upper, né, em cima, e center, para centralizar essa legenda, tranquilo? Se eu quiser, por exemplo, dar nome, dar título aos nossos eixos, para ficar bem sugestivo o nosso gráfico, como é que eu faço isso? Eu vou até copiar aqui meu gabarito, porque não envolve muita lógica, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou chamar meu eixo, que se chama, novamente, meu eixo de plotagem se chama AX, tá bom? E vou usar esses métodos aqui, chamado, por exemplo, quando eu quero nomear o eixo Y, set underline Y label, vou botar aqui o título que eu quero, né? O título que eu quero para aquele eixo Y. Botei um label pad aqui, que eu vou explicar para vocês, que é só o espaço entre o título e o eixo aqui de fato, né? Esse eixo Y. Só para dar esse espaço, senão ele fica muito colado. Vou mostrar para vocês. Ó. Se eu tirar esse label pad, sei lá, botar 0 aqui, ele fica bem coladinho a esses números, né? Aquele meu eixo de fato. Geralmente eu boto um label pad entre 20 e 30, geralmente já funciona. Mas vai testando. É bom para você praticar um pouco de perfumaria, né? Um pouco de criação de gráficos mais visuais. Tranquilo? E no eixo X só botei meses, anos, seguindo os mesmos parâmetros ali, ó. Uma fonte de tamanho 15 e esse mesmo label pad, esse mesmo espaçamento. Olha que beleza. Já temos aí um gráfico minimamente bonito. Tranquilo? Agora, vamos só fazer uma coisinha, uma perfumaria, tá bom? Eu posso aqui, ó, logo no início, tá, pessoal? Eu posso vir aqui e setar um estilo que o próprio Matplotlib tem de padrões. Ele tem ali configurado várias configurações de estilo para você personalizar o teu código, o teu gráfico, tranquilo? Se você quiser saber todos os estilos possíveis, você pode vir aqui, ó, PLT Style Sheet. Você pode pesquisar aqui, pode clicar nesse primeiro link do próprio Matplotlib, tá bom? Aqui ele tem uma aba, né, com todas as configurações de estilo possíveis, tá bom? Eu gosto muito desse 538 aqui, eu gosto do ggplot e também gosto do Seaborn Dark. Eu vou usar aqui o Seaborn Dark, tá bom? Então vou vir aqui, ó, PLT Style, boto o nome da configuração de estilo que eu quero, botar Seaborn Dark aqui, deixa eu ver se tem, não é, deixa eu ver só exatamente o nome aqui, Seaborn Dark Grid, beleza? Desculpa, é PLT Style.use, show, assim que eu rodar esse código aqui de novo, você vai ver que vai mudar um pouquinho o estilo, já botou um fundo acinzentado, já mudou o tipo de fonte, é uma perfumaria, tá bom? Mas eu gosto de setar essa configuração logo no estilo. Me dá um toque a mais no meu gráfico, tranquilo? Então você escolhe lá a que você achar mais coerente para você, tranquilo? Agora vamos lá. Vamos incrementar
esse nosso gráfico aqui com mais informações, com mais análise, para que no mesmo gráfico eu consiga tirar mais insights, ter mais análises dentro do próprio gráfico, sem ele ficar muito poluído. Lógico, tem que ter um limite para isso, tranquilo? Quando a gente está lidando com séries temporais, uma análise bem comum que a gente faz é cálculo de médias móveis. Como o próprio nome já sugere, são médias que são calculadas de maneira dinâmica, a partir de uma janela. Por exemplo, vamos lembrar lá na época de pandemia, quais eram as análises que a gente via todo dia no noticiário, para saber se os números de casos daquela doença, né, estavam subindo ou descendo. A gente via muita galera falar de média móvel de 7 dias. Era para ver como é que estava o número de casos numa janela de 7 dias para trás. E todo dia isso ia se atualizando, porque no dia seguinte você vai olhar para uma nova janela de 7 dias. No outro dia, mais uma nova. Ela vai se renovando, ela é móvel, ela é dinâmica. Isso é ótimo, uma metodologia ótima para você identificar tendências de curto e médio prazo nos seus dados, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente vai estar utilizando médias móveis. Vamos lá, vamos calcular duas diferentes médias móveis aqui. Como meus dados são mensais, eu vou analisar primeiro uma média móvel de 6 meses, para tentar entender um pouco de se meu dado tem algum padrão, um padrão cíclico, né? Se ele tem uma sazonalidade, se ele varia conforme os meses ou é totalmente aleatório, tá bom? E também uma média móvel de 12 meses, ou seja, média móvel de 1 ano, para a gente analisar um pouco da tendência, para ver se nossos dados apresentam alguma tendência de longo, médio prazo, tranquilo? Para ver se, nesse caso aqui, o número de vendas de champanhe está aumentando nos últimos anos ou se ele está diminuindo nos últimos anos, ou se não está nem aumentando nem diminuindo, se ele está estável. Isso é muito interessante e é uma ótima ferramenta para análise de séries temporais. Então vamos lá. Primeiro, como é que a gente calcula a média móvel de X dias, X meses, no nosso caso aqui, tá bom? Porque nossos dados são mensais. Eu vou criar aqui uma variável chamada df rolling, né? A gente chama de média móvel 0 rolling, tá bom? Underline 6M, só para identificar que é a média móvel de 6 meses, tá bom? Como eu vou fazer isso? Eu vou chamar o nosso data frame na minha coluna de sales, tá bom? Que é a minha série de dados com as vendas do champanhe. E eu vou chamar um método chamado rolling, tranquilo? E aqui que eu vou passar? Vou passar a janela temporal que eu quero calcular essa média. Qual é a nossa janela? Primeiro, vamos começar aqui com 6 meses, tá? Então, vou escrever aqui 6, porque os nossos dados são mensais. Então, botando 6, ele já vai identificar que são 6 meses. Tranquilo? Beleza, aqui o Python já vai entender que eu quero fazer algo móvel. Mas o que eu quero fazer de maneira dinâmica, de maneira móvel? Eu quero a média. Então, aqui eu vou botar ponto min. Min é média em inglês, beleza? Só nessa brincadeira aqui ele já vai conseguir calcular a média móvel de 6 meses. Vou mostrar aqui para vocês. Olha que beleza. Se eu botar aqui, ó, para eu visualizar o top 12, né, os primeiros 12 valores, vocês vão ver que os primeiros 5 valores eles estão none, eles são indefinidos. Logicamente. Por quê? Média móvel de 6 meses, ela tem que olhar os últimos 6 dados, né, os últimos 6 registros do teu dataset. Como no caso aqui, essa primeira data é o primeiro registro da tua base de dados, ele não vai ter nenhum valor, porque não existe nenhum registro atrás dele, não existem 6 registros para trás. Então, por padrão, né, por default aqui, ele vai atribuir esse valor de not a number, ou seja, indefinido. Ele só vai ter, de fato, um valor no 6º registro, porque aí ele vai conseguir olhar 6 dados para trás. Ele já vai ter 6 dados para calcular essa média móvel de 6 meses. Beleza? Eu vou fazer a mesma coisa aqui para calcular a média móvel de 12 meses, tá bom? Então, vou botar aqui 12M, em vez de Windows 6, eu vou botar 12. E vocês vão ver aqui que eu só vou ter registros a partir de qual dado aqui? Se eu botar o head 12. Head 12 eu só vou ter registro a partir do 12º dado, pela mesma lógica que eu expliquei agora anteriormente, tá bom? Então, beleza, a gente já tem duas novas séries de dados representando as médias móveis. Vamos acrescentar essas novas séries aqui nesse nosso gráfico, tranquilo? Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou copiar aqui o mesmo código para facilitar a nossa vida, tá bom? Vou copiar e vou colar aqui e vou fazer o seguinte, vai ser bem simples o que a gente vai fazer. Tá vendo nessa linha aqui que eu, de fato, ploto aquela minha série completa no meu eixo de plotagem, no meu gráfico? Eu vou repetir a mesma coisa 2 vezes, tá bom? 2. E vou trocar, em vez de df, aqui o nosso data frame df sales, eu vou trocar pelo quê? Eu vou trocar pelas nossas variáveis, nossas novas séries de dados que a gente criou aqui, que é esse df rolling
6 meses. Agora o meu label, o nome dessa série não vai ser unidades vendidas no mês. Vou botar aqui, ó, média móvel, aqui, botar entre parênteses 6 meses. E a mesma coisa eu vou fazer na linha de baixo. Vou trocar isso aqui por DF Rolling 12 meses, tá bom? E vou trocar por média móvel, para nomear essa série de dados, de não 6 meses, mas de 12 meses. Se eu rodar esse código aqui, olha que beleza, ele já inseriu no meu gráfico essas duas novas séries de dados, tá, pessoal? Aqui a gente tem a média móvel de 6 meses, como a nossa legenda indica, tá bom? E a nossa média móvel de 12 meses. Já já a gente vai tirar alguns insights. Só vou fazer a última perfumaria. Eu quero, em vez de 3 linhas para essa minha label, né, para essa minha legenda, eu quero elas espalhadas em uma linha só, mas só que em 3 colunas, né? Posso botar um parâmetrozinho chamado ncol, botar 3 aqui. Olha que beleza. Agora eu tenho essas 3 séries de dados na minha legenda, em uma única linha, não em 3 linhas diferentes, tá bom? Então, show, última perfumaria. Agora, vamos dar uma analisada no nosso gráfico, né? Vamos começar a tirar uns insights. Não adianta a gente só criar o gráfico, tá bom? A gente precisa visualizar e tirar insights dele. Show? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos analisar o gráfico, a série em azul, que de fato é a nossa série histórica. A gente consegue ver que ele tem um padrão até que semelhante, né? Ele fica meio estável durante talvez metade do ano, depois ele dá uma queda, depois dá um pico. Então parece que no final do ano, sempre nos finais de ano, a gente tem um pico nas vendas. Daqui a pouco eu explico o porquê desse pico. Aí repete esse padrão, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Vocês conseguem ver que a amplitude da minha série está mudando. Por quê? Meus picos estão mais acentuados, vamos dizer assim. Tenho picos maiores de vendas na minha série, tá bom? Então, se eu pegar esse recorte aqui de 1964 até 1970, vocês conseguem ver claramente que eu tenho uma tendência de aumento nos meus dados, principalmente puxado por esses picos que estão gradativamente maiores. Então, o que está acontecendo? A cada ano que passa, dentro dessa janela aqui, até 1970, eu estou tendo picos de vendas maiores do que eu tenho nos anos anteriores, tá bom? Enquanto aqui o Vale, né, a série mais baixa, a região mais baixa da minha série, ela se mantém o mesmo, né? Parece que sempre antes de dar esse pico, ele vem aqui para casa de 2000, ele dá uma reduzida nas vendas para depois atingir um pico que está cada vez maior, tranquilo? Então, de fato, de 1974 até 1970, eu consigo ver qualitativamente, só no olho aqui, que eu estou tendo uma tendência de aumento nas minhas vendas. Você pode ver isso claramente por esses picos cada vez mais acentuados. Como é que a gente vê isso de maneira mais quantitativa, né, em números? Olha aqui, tá vendo que eu tracei a média móvel de 12 meses? Geralmente ela pode ser uma boa representação de tendência nos seus dados. Você consegue ver, ó, que se eu partir aqui meu primeiro registro, que é na casa de 1965, e foi até 1970, ela está subindo, tá vendo? Ela está subindo, ela está como se fosse um eixo, uma linha reta acentuada, quase que uma linha reta. Assim, beleza? Então isso indica um padrão de tendência de aumento nos seus dados. Tranquilo? Parece que depois a gente olha aqui, os picos começam a diminuir gradativamente, tá bom? 1971, 1972. Por isso que essa minha curva, que estava quase retinha, acentuada aqui, ó, quase fazendo um degrauzinho de fato, ela começa a decrescer um pouquinho e ficar um pouco mais estável. Então aqui, ó, entre 1970 e 1972, essa curva meio que estabilizou. Diminuiu um pouco aquele crescimento aguçado que a gente estava observando entre 1964 e 1970. Beleza? Então isso é uma boa análise, um bom insight para a gente tirar. Dentro dessa janela de 8 anos, a gente teve um crescimento expressivo, e depois que passa, parece que essa série já está voltando às normalidades, até decaindo. A gente não tem mais registros, né, mais para frente, para a gente confirmar se de fato essa tendência foi revertida, ou seja, voltou uma tendência de decréscimo. Tranquilo? Então, show. Então a gente consegue ver isso pela própria série azul, quanto a série verde, né, que representa a média móvel de 12 meses. Enquanto aqui a média móvel de 6 meses, como eu disse, geralmente é representada para para identificar um possível padrão cíclico nos seus dados. Você consegue ver isso, ó. Tá vendo que ela tem sempre esse comportamento de descer e subir, descer e subir, descer e subir, descer e subir. Parece que no início do ano ela está alta, aqui ó, considerando que nossos dados são mensais, no início do ano ela está alta, a gente tem umas vendas boas, show. Parece que quando a gente entra na metade do ano ali, entre talvez maio, março e agosto, a gente tem um decréscimo
nas nossas vendas, e depois a gente tem um pico ali no final do ano. Por que a gente tem um pico no final do ano? Aí que a gente tem que entender, né? A gente tem que partir primeiro dos nossos dados. A gente está lidando com dados de champanhe, de vendas de champanhe. E o que tem no final do ano? Cerimônias de Natal e Ano Novo, que são eventos, né? São datas em que há, de fato, muito consumo dessas bebidas, né? Muito consumo desse produto champanhe, principalmente no Ano Novo. Por isso que a gente tem esse pico muito expressivo no final do ano, por conta dessas duas principais cerimônias. Então, olha que interessante. A partir de gráficos, né, de visualizações, você vai buscando, você vai entendendo, identificando alguns padrões, tá bom? E você precisa, olhando esses padrões e olhando os seus dados, entendendo muito bem os seus dados, explicar o porquê, buscar o porquê desses padrões. Nesse caso aqui ficou bem claro pra gente. A gente tem esses picos acentuados sempre no final do ano. De fato, parece um outlier, né? Parece que é um crescimento tão expressivo, ficou muito descolado do resto do ano, justamente por conta dessas duas cerimônias, dessas duas datas, que puxam muito essas vendas de champanhe para cima. Tranquilo? Então, tem tudo a ver, essa conclusão tem tudo a ver com a natureza dos seus dados. Se a gente quiser verificar de fato qual é o padrão mensal, né? Como é que se comporta as nossas vendas mensalmente, a gente pode fazer um cálculo de médias mensais. Como é que a gente vai fazer isso? Vou criar uma variável chamada df, monthly, de mensal, means, de média, tá bom? E como é que eu vou calcular essa brincadeira aí? Como é que eu vou calcular as médias mensais de venda de champanhe? Eu vou chamar o meu data frame, que se chama df, vou usar um método chamado group by, tá bom? E vou passar como parênteses o quê? Beleza, o Python, por enquanto, está entendendo que eu quero agrupar meus dados. Mas você quer agrupar pelo quê? Quer agrupar pelo mês, pelo dia, pelo ano? Eu quero agrupar pelo mês, tá bom? E onde é que estão as minhas datas no meu data frame? Estão lá no índice. Lembra que a gente passou as minhas datas, nossas datas, para o índice do nosso data frame? Aqui, ó, por esse parâmetro, depois visualizando aqui, ela foi para índice. Então, como é que a gente vai acessar os valores do mês, né? Pelo índice. Então, vamos lá. df.index, estou acessando o index e estou acessando o atributo de mês, né? Porque eu quero fazer essas médias mensais. Eu vou agrupar pelo quê? Eu vou agrupar pela média. Se eu jogar aqui monthly means, ele já vai me calcular aqui, ó, a média mensal, né? A média de vendas para cada mês. Vamos plotar, né? Vamos visualizar essa brincadeira aí para ficar mais visual para a gente. Olha que interessante. É justamente esse padrão que a gente está vendo aqui. A gente tem umas vendas estáveis ali entre janeiro e junho, tá bom? Entre junho e agosto a gente tem uma queda nas nossas vendas, beleza? E a partir de agosto até o final do ano, principalmente ali entre outubro e dezembro, a gente tem um pico muito expressivo, como eu disse, puxado por esses eventos aí, essas datas, essas cerimônias de Natal e Ano Novo que puxam as vendas para cima, beleza? Então, olha que maneiro é você tirar insights dos seus dados. Isso aqui é genial, tranquilo? Então, quis mostrar hoje para vocês mais ou menos como a gente cria visualizações, mesmo que sejam simples, mas visualizações que te permitem tirar alguns insights, identificar padrões, e quando identificados, você ir atrás das causas desses padrões, seja por meio de gráficos, ainda mais gráficos, ou estatísticas como essa daqui. Tranquilo? Então isso aqui foi só um pouco do poder de análise de séries temporais, poder de visualizações, como tirar os insights dos seus dados, beleza? Então, se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo, a gente vai estar tirando essas dúvidas. Vou botar aqui no link da descrição também o link certinho para essa base de dados na web, e também o passo a passo de como você instala o Jupyter Notebooks aí no seu VS Code, beleza? Vou ficando por aqui, bons estudos e até a próxima!